Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Hoje temos em estúdio Elvira Ferreira para um pequeno espaço de entrevista em que vamos olhar para estes primeiros 100 dias de governação de Aurélio Ferreira à frente dos destinos da Câmara Municipal. Muito obrigada, Elvira. Bom dia, Carla. Por ter aceitado vir aqui aos nossos estúdios. Aurélio Ferreira fez há poucos dias uma conferência de imprensa, precisamente para fazer o balanço destes primeiros 100 dias de governação. Ele disse que foram dias de trabalho muito intenso, com mais de 300 reuniões, muito trabalho já em marcha. Olhando para aquilo que se vê já deste Executivo, que balanço é que a Elvira faz destas primeiras semanas de governação? Bom dia a todos, outra vez, novamente. Quer dizer, eu por acaso eu li aquilo que foi comunicado no Facebook da Câmara sobre já estes 100 dias de governação e as medidas tomadas. Eu acho que elas não passaram bem cá para fora, portanto eu acho que muitas das medidas enunciadas vinham de trás e que verdadeiramente elas não foram bem comunicadas. Eu não tive naquelas medidas todas assim uma grande surpresa. Portanto, para mim, e talvez isso já resulte daquilo que também foi apresentado anteriormente a nível do orçamento, mas eu não sei se depois mais à frente vai falar no orçamento da Câmara, que poderíamos falar e que realmente tem alguma ligação com estes 100 dias de governação. Eu acho que é muito pouco tempo para fazermos uma avaliação concreta sobre o que mudou e o que não mudou. Eu acho que é muito pouco tempo e eu não quero ser injusta porque não podemos, sendo honestos, fazer uma avaliação rigorosa de 100 dias de governação, mas efetivamente aquelas medidas não me espantaram muito, não me satisfizeram muito. Elvira falou precisamente no orçamento para o ano de 2022. Na altura, Aurélio Ferreira referiu ser, de certa forma, um orçamento de continuidade, dado que havia já compromissos também assumidos para o ano de 2022 e seguintes, a que a Câmara tem que dar seguimento, mas disse que havia alguns pontos que não estavam nessa enumeração que foi feita pelo Presidente. O que é que esperava ver lá nesse trabalho em curso que faltou, na sua opinião? Ora, a primeira coisa que eu acho é que foram muito pouco ambiciosos na elaboração do orçamento. Eu acho que aqui é que devia ter havido a grande mudança, não é? Eu acho que alguém que nunca fez parte da Câmara, portanto, embora estivesse na oposição há 8 anos... De forma executiva, não é? De forma executiva. E que apresenta um orçamento de continuidade, para mim é algo que não me satisfez, que eu fiquei completamente admirada com esta palavra mesmo que a Carla utilizou, que é um orçamento de continuidade. Alguém que quer fazer uma ruptura, e ela era exigida neste momento, no fim dos últimos 8 anos da governação do Partido Socialista, pelo menos os últimos 4 anos, tinha que se fazer uma ruptura, até porque os municípios estavam à espera, portanto, e eu acho que não houve essa ruptura, não houve esse passo em frente na elaboração de um orçamento que realmente anunciasse qualquer coisa de novo. E por exemplo, a minha discordância vai logo em que não se pode fazer muitos investimentos porque o dinheiro está comprometido com já obras anteriores. Ora, nós sabemos, por pessoas que eu conheço e que sabem muito bem de orçamentos, que nós temos, a Câmara da Marinha Grande tem uma capacidade de endividamento na ordem dos 45 milhões de euros, não é? Ora, se tem esta capacidade de endividamento, tem 4 anos pela frente, é possível pagá-los mais ou menos nestes 4 anos. Eu acho que era agora, era agora ou nunca, porque depois faltam 3 anos, depois faltam 2 e as coisas nunca se fazem. Portanto, na minha perspectiva, começou mal, portanto devia haver uma capacidade interior, até porque da Câmara, de quem está a gerir neste momento a Câmara, de lançar já uma ruptura e lançar já obras que realmente fossem visíveis e que o povo marinhense já começasse a olhar para o trabalho da Câmara de maneira diferente. Ora, não havendo isso, é o tal orçamento de continuidade que para mim não me satisfaz. Aliás, escrevi anteriormente sobre isso, quando a Câmara anterior apresentava orçamentos de continuidade, eu acho que é uma palavra que não devia ser usada.
Mas Elvira, penso que sabe também uma das justificações para termos um orçamento de continuidade, além de serem os compromissos já assumidos, foi também a falta de tempo ou o pouco tempo que havia para a aprovação deste orçamento. Começava-se no primeiro dia, deixava-se tudo para trás, desculpe, começaram logo a mexer em muita coisa e há coisas que são prioritárias. Para mim, no primeiro dia que tomava posse, uma coisa prioritária era mexer no orçamento. E isso não foi feito. E, portanto, hipotecou-se mais um ano. É pagar as obras que estão por aí. Agora, falam muito na introdução do saldo de gerência. Quer dizer, para mim, o saldo de gerência é para pagar as coisas correntes e, portanto, pouco mais isso podem fazer. A grande ruptura era aqui, era realmente mostrar que se está de maneira diferente e que se vai fazer coisas diferentes. Aurélio Ferreira disse que ia começar por arrumar a casa e está a desenvolver trabalho nesse sentido. Foi um dos pontos referidos na conferência de imprensa de balanço, que estará para breve uma reorganização dos serviços. Na sua opinião, então, a prioridade deveria ter sido o orçamento e não tanto esse arrumar de casa? Exatamente, porque eles tinham, portanto, a Câmara podia tomar posse até, julgo, 17 de janeiro. Penso que seria o orçamento. Não, o orçamento, sim, não era tomar posse. O Poderia orçamento ter sido apresentado mais tarde. E, portanto, tomaram posse em outubro. Eu acho que se as coisas não ficassem muito bem, mas pelo menos se davam um passo em frente e isso não foi feito. E na minha perspectiva, hipotecou-se alguma coisa de que as pessoas queriam ver coisas diferentes e, portanto, não. A continuidade era dos 4 anos anteriores e isso os munícipes ficaram fartos. Na sua ótica, então, nesse caso, o que é que teria marcado aqui a ruptura? Que obra prioritária, que projeto central é que deveria já estar neste orçamento para que depois pudesse eventualmente ser concretizado efetivamente até o final do mandato? Bom, quer dizer, eu acho a piscina, quer dizer que é uma obra que se sabe agora que não vai ser comparticipada pelos fundos europeus, não é? O mercado, quer dizer, ou se queremos ou não fazer novo mercado, eu acho que a discussão, as obras na FEIS, as estradas, quer dizer, para mim as piscinas de São Pedro é uma coisa que tem que se ver posteriormente, quer dizer, eu acho que aquilo é privado e, portanto, tem que ser muito bem analisado, mas o pavilhão multiusos, há obras que a Edima, mas pelos vistos aquilo continua tudo muito atrapalhado, porque os projetos fazem-se e depois estão mal e depois tem que ser outra vez reformulado. Está a ser reformulado Quer dizer, eu acho que ninguém consegue governar desta maneira, que é fazerem projetos, pagarem e depois tem que ser reformulados porque aquilo estava tudo errado. Na minha perspectiva, esta não é uma maneira de se fazer trabalho. E nessa lógica não se justificaria então essa opção de começar por arrumar a casa, por colocar mais recursos humanos, não, para dividi-los? Mim, a opção era arrumar a casa, tudo bem, deve haver muito, não estou dentro da Câmara, não falei com ninguém, não falo com ninguém dentro da Câmara, deve ser muito importante reorganizar alguns serviços, não faço ideia nenhuma, e algumas FIAs e a estratégia. Há outra coisa que me admira, que é, na minha perspectiva, este orçamento devia logo delinear uma estratégia. E ao dizer que o orçamento é de continuidade, quer dizer que não há estratégia. Na minha perspectiva. Porque alguém que entra de novo numa Câmara e tem uma estratégia para implementar numa Câmara, não pode fazer, nem pode dizer, pode pensar, não pode dizer que é um orçamento de continuidade. Quer dizer, então a estratégia é anterior? Aqui é aquilo que eu disse há pouco, talvez a informação não passe muito bem, porque era importante definir uma estratégia e saber se o orçamento anterior, se a estratégia anterior, o orçamento de continuidade está ou não dentro da estratégia que delinearam. Portanto, essa para mim é a grande dúvida. Durante a campanha eleitoral, um dos aspectos que o agora Presidente sempre focou foi que teria interesse, que iria distribuir pastas, pelouros por todo o Executivo, por todos os eleitos. Neste momento nós temos 3 eleitos pelo Mais MPM, o Presidente e 2 vereadores, temos 2 vereadores do PS que assumiram pastas e 2 eleitas da CDU que de facto não assumiram essas pastas. Na sua opinião, a CDU fez mal em não ter aceito pelouros? Cada um alega razões, não é? A CDU alega razões que não lhe tinham dado nas conversas até do ex-presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Guerra Marques, disse que não eram bem pelouros, não é? Que eram assim umas coisas avulso para fazerem. Não estou dentro daquilo que foi
dito à CDU o que é que lhes dariam ou não. Por outro lado, o Presidente disse que não, que lhe deram coisas importantes para, além dos cemitérios, que tinham outras coisas importantes. Eu não vi, portanto não estou dentro daquilo que foi dito ou não à CDU, mas concordo um pouco. Tem que ser um trabalho estratégico, tinha que se dizer à CDU o que é que se esperava delas e quais eram os pelouros e negociar um pouco os pelouros que cada um, portanto, podia dar. Agora, eu não estou dentro desses acordos, não é? Acho que a CDU faz falta, portanto, mas também não é por causa disso que eles não vão governar, portanto, acho que até agora o papel da CDU tem sido um papel de oposição, isso eu acho que sim, tem-se visto nas reuniões que eles estão a ter um papel de oposição, até oposição construtivas, porque fazem perguntas, porque querem esclarecimentos, e eu acho que esse papel está bem. Agora, não estou realmente dentro daquilo que foi proposto e não sei se elas fizeram bem, se as vereadoras fizeram bem ou mal, se não lhe davam pelouros para realmente terem e serem livres de coordenar esses pelouros, talvez também não aceitasse, não é? Portanto, também não pode-se aceitar pelouros assim só porque é bonito ou isso. Quanto ao papel dos vereadores do Partido Socialista, eu tenho gostado da postura dos vereadores do Partido Socialista, eu tenho gostado. São pessoas, pronto, eu tenho gostado, são pessoas ativas e que realmente eu acho que estão ali a fazer um papel razoável e que se lhes pede, mas depois mais disso eu não sei também. Elvira, estes dois vereadores do PS, ao assumirem pelouros, dão de certa forma aqui, permitem de certa forma uma governação tranquila a Aurélia Ferreira, não é? Uma vez que tem acaba por ter 5 eleitos a rumar, digamos assim, no mesmo sentido, não quer dizer que as vereadoras da CDU não tenham também os mesmos objetivos, mas de forma executiva não o conseguirão fazer. Como é que olha para esta ligação dos vereadores do PS ao Executivo, neste caso ao Presidente Aurélio Ferreira? Julga que esta é uma relação que tem condições para se manter estável ao longo do tempo? Nós vamos ter, entretanto, eleições na Conselhia do Partido Socialista, eles são vereadores eleitos por essa força política. Acha que pode vir a haver aqui alguma ruptura mediante indicações que possam vir do partido no futuro? É uma possibilidade, não é? E eu, por exemplo, acho que não foi de bom tom os ataques que foram feitos aos vereadores do Partido Socialista por elementos do Partido Socialista. Eu acho que portanto, os vereadores, tanto a vereadora Ana Laura Baridão como o vereador Fragoso, tinham um compromisso com a ex-presidente, não é? E, portanto, tiveram este convite e aceitaram. Aquilo que se disse, que eles se venderam por 2.000 e tal euros, eu acho que, e por pessoas que vieram dentro do Partido Socialista, eu acho que foi muito injusto, não é? Podiam ter comprometido, e eu acho que tudo aquilo que se disse deles, eu acho que foi muito injusto, porque eles tinham um compromisso, estão a cumprir esse compromisso. O que vem a seguir pode haver, dependendo de quem for eleito para a Comissão Conselhia do Partido Socialista. Prevê-se uma guerra acesa, não é? Porque continua a não haver consenso entre os elementos e de quem vai ser o próximo presidente. Há muitas forças a movimentarem-se, na Marinha Grande, na Vieira, não é? A procurar apoios. Conforme a facção que for eleita, estes vereadores poderão ou não ter a vida em risco. Na minha perspectiva, estes vereadores vão ultrapassar isso, mesmo que seja preciso tornarem-se independentes do Partido Socialista. Isso eu acho, porque eles foram eleitos. E eu acho que é de mau tom, de desagrado, terem posto em causa a posição deles. Eles foram eleitos. E, portanto, como eleitos, eu acho que eles têm o direito de estar ali. E, portanto, tudo o que possam dizer, denegrindo a sua posição, não sou a favor. Portanto, eu acho que é uma grande injustiça que prestam a estes dois vereadores. Eles foram eleitos, de facto os mandatos são deles, mas eles apresentaram-se por uma força política, não é? Exatamente, e por uma facção. Quer dizer, o pior, na minha perspectiva, nisto tudo,
é que como é que os partidos apresentam candidatos com fações, quer dizer, não houve consenso também na apresentação desta candidatura, portanto, nós sabemos, porque é pública as notícias, que as pessoas que constaram da lista foram da ideia de uma só pessoa, a própria conselhia não foi ouvida, eu acho mal. Foram escolhas pessoais de Cidália Ferreira. Foram escolhas pessoais, os partidos têm diversas fações, todos nós sabemos, qualquer partido tem, eu acho que depois as listas finais devem comungar das várias sensibilidades que existem nos partidos, para não acontecer isso que agora acontece, que vem um presidente novo com uma conselhia e pode pôr todo o trabalho desta gente em causa. Eu não concordo nada disto. E também não concordo que se ponha em causa agora o trabalho destes 2 vereadores. Isso eu acho que devem ser respeitados. Portanto, a Elvira já disse que não sabe detalhes sobre, de facto, a proposta que foi feita Pois. por Aurélio Ferreira às eleitas da CDU, mas considera que em qualquer altura o Presidente poderá voltar a tentar negociar pastas para estas eleitas, envolvê-las na governação da Câmara? Eu não sei se isso irá acontecer, nem sei se será Haveria bom. vantagens? Não, na minha perspectiva não havia vantagens, não é? Porque depois era tudo muito consensual. Eu não gosto de muitas coisas quer dizer, gosto de coisas consensuais, mas tudo assim muito amorfo, não gosto muito. Eu acho que neste momento as vereadoras da CDU estão a fazer um bom papel. Eu acho que é preciso um papel de oposição a esta Câmara, porque tem maioria, precisam ser escrutinados, e eu acho que elas podem ter um papel muito importante neste escrutínio da governação do Mais MPM. Isso é aquilo que eu acho. Não via nada agora com bons olhos, esta junção, tudo no uno, não é? Que a gente assistisse e que ninguém questionasse nada. Eu acho que é um bom princípio haver oposição. E eu queria lembrar uma história, que é, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos tem sempre um conselho de aconselhamento, não é? E dentro desse conselho de aconselhamento tem sempre pessoas que não concordam com ele, que é para haver o contraditório e para ele ouvir pessoas... Suscitar discussão. Exato, mais aprofundada. para suscitar a discussão. E eu acho que as vereadoras da CDU podem ter um papel muito importante e já o começaram a ter no questionamento que agora têm nas reuniões. Eu acho que é muito importante para quem assiste às reuniões e para quem vê, e também mais responsabilidade para quem está do outro lado. Nas últimas eleições autárquicas, um grupo de cidadãos eleitores venceu pela primeira vez a Câmara da Marinha Grande. Olhando para o dia-a-dia, olhando para a rua, quando a Elvira circula aqui no Conselho, já vê algumas diferenças? Notou algumas mudanças com este Executivo? Conseguiu percepcionar isso ou não? Eu acho que ainda é cedo, quer dizer, ainda é cedo e tendo em conta a maneira como eles estão que eles tentaram iniciar, que é primeiro dentro da Câmara, não é? E eu não sei se este foi um bom caminho ou não, e aqui, acho que eles podem estar a fazer um bom serviço dentro da Câmara, portanto, isso eu não sei, nós não sabemos, não é? E tentaram arrumar a casa. Não sei se esse é o melhor caminho, ou então, se fosse mais visível um outro caminho, que desse mais visibilidade àquilo que eles estão a fazer, que era na Marinha nós já notarmos alguma diferença. Eu dou o benefício da dúvida, não é? Que eles tentem então arrumar a casa. Acho que começaram, quer dizer, para mim o orçamento foi fatal. Eu aí não estou nada de acordo que se tivesse feito um orçamento de continuidade e portanto podia ter dado outro rumo à vida da Marinha, mas respeito, não é? Respeito que esse é o caminho. Estão a arrumar tudo dentro da Câmara. Eu espero que os arrumos cá fora comecem o mais brevemente possível. Elvira falou há pouco das reuniões de Câmara, onde já se percebeu uma postura mais interventiva, talvez, das vereadoras da CDU. De facto, de resto, nos últimos mandatos também questionavam, também tentavam saber o ponto de situação de alguns assuntos. Relativamente à postura do Presidente, nota aqui que, ou na sua perspectiva, qual é que será o estilo de governação, qual é o estilo de governação que Aurélio Ferreira já demonstra, mesmo nas reuniões de Câmara, no contacto com os munícipes, que em mandatos anteriores eram sempre intervenções muito tensas. Como é que olha agora para essas reuniões? Eu acho que é um estilo completamente diferente, é muito mais consensual. Eu acho que as pessoas gostam mais. Mesmo
na relação com os munícipes que vão às reuniões de Câmara, e têm sido imensos, ainda na última reunião foram 7 munícipes à reunião de Câmara expor os seus assuntos. Eu acho que isso foi consensual. E permita-me, Elvira, alguns gastaram bem mais do que 5 minutos para expor os 8 ou 10 assuntos. minutos, não é? E ele aí não teve muita intervenção. Eu também não sei, eu não vi, não é? Não sei se o regimento anterior foi alterado ou não. O regimento anterior dizia que era 5 minutos, eu não sei. Não discordo do consenso dele e deixar. Eu acho que isso tem que ser explícito no regimento, não é? Também há outra coisa, os munícipes, no fim de falar, ainda podem ter mais alguma intervenção, algum esclarecimento. Eu acho isso bem. Portanto, antigamente cortava-se a palavra e eu acho. Agora, não sei se tanta, mas eu acho que ele é muito mais cordato, acho que as pessoas ficam mais bem impressionadas. Não sei se ele vai continuar com este estilo, mas há uma coisa que eu não gosto, não tenho nada que gostar, mas que claramente a mim me faz alguma impressão, é que as respostas dos vereadores com pelouros, em algumas reuniões, continuam a ser as mesmas respostas dos vereadores anteriores. E eu digo 2 ou 3 exemplos, por exemplo, não é? Quando os munícipes, portanto, referem a algum problema que têm, dizem, nós já dissemos isso aos serviços, os serviços estão a resolver e tal, eu também estou a par e nós estamos a fazer o procedimento. Ora, a palavra procedimento e a palavra que entregavam, já referiram isso aos munícipes e aos chefes de divisão, eu já ando a ouvir há 8 anos. E eu acho que quando os munícipes se queixam numa reunião de Câmara, que as respostas deviam ser completamente diferentes, era para já explicar o que é que aconteceu. E aqui tem que haver uma explicação do vereador responsável daquilo que aconteceu. E não pode referir, que já referiu aos serviços e que vai ver, não pode ser. Os municípios querem respostas na hora, até porque as inscrições são até à sexta-feira anterior. Na segunda-feira, às 2 horas da tarde, eu acho que há tempo para se analisar não com aquela profundidade que é exigida, mas para não dar respostas que vou ver e os serviços, e está-se a alterar o projeto. Já, quer dizer, para mim, já não, essas palavras para mim fazem um bocado impressão numa altura destas, em que nós queremos respostas, não queremos entregar. Já vimos que muitas vezes os serviços não respondem como deve ser. Vimos isto numa última reunião, não é? Que o munícipe se foi lá queixar e que realmente, como é que há tantos anos, os serviços não respondem àquelas questões que ele foi enunciar. E eu acho lamentável. A questão é essa precisamente, é que muitas vezes os municípios, quando procuram a reunião de Câmara para expor publicamente, é em último recurso, já estão há anos à espera da resposta. À espera, e não se pode dizer que agora já foram outra vez dizer aos serviços. Não, os serviços já responderam há 3 ou 4 anos que não era possível, por exemplo, determinada obra. Quer dizer, e agora isso, para mim, não tem que se dizer e tem que se de uma vez por todas ser enérgico. Ser enérgico e dizer, olha, nós temos isto, nós vamos fazer isto. Eu acho que isto aqui, aquela coisa de se chutar para canto, eu acho que deve acabar. Portanto, nós temos conhecimento disto, nós vamos fazer isto e nós, daqui a uns tempos, temos esta resposta. Quando? E acho que os munícipes, e isso viu-se na última reunião, querem saber quando. Quando é que há uma resposta? Os prazos. Os prazos. E eu acho que isto tem que ser começado a ser cumprido, anunciar prazos e cumpri-los, não é? Aliás, era uma das bandeiras de Aurélio Ferreira, uma das questões que ele fazia permanentemente era quando, vai-se fazer, mas para quando, não é? Eu acho que os munícipes continuam à espera do cumprimento dessas palavras. Eu acho que começamos realmente a ver que isso ainda não foi feito também. Portanto, não sei. Ainda é cedo também, não é? Como disse há pouco, ainda são poucos dias. Quer dizer, aquilo que eu digo são algumas coisas que eu vou vendo nas reuniões e percepcionando, e eu durante 4 anos anteriores vi as reuniões, todas as reuniões, estas continuo a ver, e pronto, eu sou observadora e gostava que as coisas fossem diferentes, não estou aqui com uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva daquilo que eu analiso, e é a minha opinião, posso estar errada, mas é a minha opinião, e sou munícipe neste Conselho há perto de 50 anos. Elvira, em mandatos anteriores, teve a oportunidade de ser vereadora durante alguns momentos em reuniões de Câmara, em substituição. Não, eu nunca fui. Elvira nunca foi, era a Maria João. Era a Maria João, eu fiz parte da Assembleia Municipal. Peço desculpa então. Eu fiz tinha parte, ideia que a Elvira também tinha ido... Eu fiz parte da Assembleia Municipal durante 4 anos.
onde tinha a oportunidade também de fazer essas críticas e essas observações. Exatamente, e como se lembra, fui durante 4 anos uma pessoa muito crítica em relação à minha participação e à análise que fazíamos, o Mais Conselho, sobre a análise do trabalho da Câmara. Eu acho que deixei bem explícito a nossa posição em relação ao trabalho que era feito da Câmara, feito em conjunto. Nós fazíamos um trabalho conjunto a nível do Mais Conselho e as minhas posições era sempre fruto de um trabalho consensual dentro do Grupo Mais Conselho. Elvira agora está afastada desta política mais ativa, digamos assim, como já referiu, mantém-se atenta, vai observando. Eventualmente, ao longo deste mandato, poderemos vê-la ter uma colaboração ativa com este Executivo? Não sei onde é que eu poderei ser útil, não tenho tanta, não ambiciono, não, quer dizer, uso a minha cidadania e, portanto, a minha curiosidade. Gosto de participar, gosto de analisar, mas não me vejo assim, não. Eventualmente num conselho consultivo? Mas isso também não foi para a frente, não foi para a frente, mas não... Mas ainda pode ir, são 4 anos, não é? Pois. Mas estaria disponível para dar esse contributo? Quer dizer, a minha participação pode ser sempre sabendo que eu sou uma pessoa muito crítica, que não vou fazer jeitos a ninguém, que analiso segundo a minha perspectiva e de pessoa livre. Sempre me pautei por isso e queria continuar, quer dizer, mas nunca fazendo jeitos A, B ou C, portanto esse não está no meu perfil, não é? Mas não sei, não faço ideia nenhuma o que é que ainda estará para vir a nível de diversos órgãos que ainda não forem implementados, não faço ideia, Carla. Muito bem, Elvira Ferreira, muito obrigada por estes momentos de certa forma de análise destas primeiras semanas do Executivo de Aurélio Ferreira. Tá bem. Obrigada, bom dia. Foi então a entrevista com Elvira Ferreira a respeito destes primeiros dias de governação de Aurélio Ferreira na Câmara Municipal da Marinha Grande. É a primeira vez que temos um grupo de cidadãos eleitores eleito para gerir os destinos do nosso município. É tudo por agora, mantenha-se atento à emissão da Marinha TV, nós voltaremos a qualquer momento.